Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Rinaldo e hoje nós vamos estudar as cadeias e as teias alimentares. Esse tema é um dos temas que mais caem nos vestibulares e do Enem. E é um dos temas mais importantes que nós temos ali, que é mais estudado na ecologia. É um dos primeiros temas que a gente estuda, na verdade, na ecologia. Lembrando que ecologia, a palavra ecologia significa o quê? Eco, tá? Significa casa. Logia, estudo. Ou seja, estudo da casa. Mas como assim estudo da casa? Da casa dos seres vivos, né? Quando se fala eco, casa, né? Se fala aonde os seres vivos vivem. Aliás, como eu estou tocando nesse ponto, é importante vocês entenderem dois conceitos importantes na ecologia, que está relacionado, né, ao meio ambiente onde os seres vivos vivem. Por exemplo, o que é um habitat? Habitat, em linhas gerais, é onde uma espécie vive, é o lugar onde uma espécie vive, ou seja, seria como se fosse o endereço da espécie, tá bom? Na verdade, esse conceito que eu estou te falando é bem superficial para vocês entenderem. Mas quando se fala de habitat, eu estou querendo dizer que habitat são as condições, né, ambientais, as condições físicas e químicas apropriadas para uma espécie poder sobreviver naquele ambiente, tá bom? Ou seja, se eu estou dizendo assim, por exemplo, na floresta amazônica, só vive lá na floresta amazônica aqueles organismos que estão adaptados para viver ali, né? Porque aquele ambiente fornece todas as condições para os organismos, né? Por exemplo, as cobras, sucuri, a onça, né? Eles, né? Esse ambiente, a Amazônia, ele propicia condições ambientais favoráveis para aqueles organismos viverem ali. Então, por isso que a Amazônia é o habitat desses organismos, né? Onça pintada, cobras, anfíbios e de vários outros animais, tá bom? E, por exemplo, se vai lá morar lá, né? Se você coloca um pinguim, que é lá do Polo Sul, morar lá, não é o habitat do pinguim, né? Porque um pinguim precisa de ambientes mais frios. Então, não é o habitat do pinguim. Então, habitat, em linhas gerais, apesar de no ensino médio nós falarmos que seria o lugar onde uma espécie vive, pense nesse lugar como se fossem as condições favoráveis que esse ambiente dá para uma espécie viver. Tudo bem? Luz, sol, tipo de solo, tá? Fornecimento de alimento, disponibilidade de nutrientes, de alimentos e outras coisas mais, tá? E naquele ambiente, os organismos cada um realiza uma função naquele ambiente, tá bom? E essa função que o organismo realiza naquele ambiente, nós chamamos de nicho ecológico. Ou seja, em linhas gerais, dizemos que habitat é o lugar onde uma espécie vive, é o endereço. E nicho ecológico seria como se fosse a profissão daquele organismo naquele ambiente, a função, ou seja, né, o que ele faz naquele ambiente. Por exemplo, nós dizemos que o leão, qual que é o habitat do leão? A savana africana. E o que ele faz ali? Caça, né? Caça zebras, caça elefantes. Então, essa caça seria como se fosse a função dele ali, o nicho ecológico. Então, repetindo, habitat do leão seria a savana. E o que ele faz ali? Caça as presas, elefantes e zebras. É o nicho ecológico do leão ali, tudo bem? Então é importante vocês entenderem esses conceitos quando nós estudarmos os ecossistemas, porque habitat é o lugar onde uma espécie vive. Porém, o que aquela espécie faz ali é o nicho ecológico, a função daquela espécie ali. Tudo bem? Quando falamos de função, não é aquela função social igual, né, a nossa sociedade, né? Temos que deixar em mente que os animais vivem por instintos. Dizemos função para as pessoas, para os estudantes entenderem que função no contexto desses animais é o quê? É o modo de vida daquele animal ou planta no ambiente onde ele vive, no habitat onde ele vive, tudo bem? Então é importante vocês entenderem esses dois conceitos.
Mas vamos entrar aqui na parte das cadeias e teias alimentares. Vamos ver o que é uma cadeia alimentar, tá? Cadeia alimentar é um sistema de transformação de energia, onde um organismo serve de alimento para o outro, tá? Não ficou bem claro? Por exemplo, da onde que vem a energia que os seres vivos daqui da Terra obtêm? Do Sol, tudo bem? O Sol. Então toda energia do nosso planeta vem do Sol. Só que nem todos os organismos conseguem absorver essa energia diretamente do Sol, tá bom? Somente alguns organismos conseguem transformar a energia luminosa, né, a energia solar, a energia, né, do Sol, transformar essa energia luminosa em energia química na forma de alimento. Esse processo é chamado de fotossíntese. E quais são os organismos que realizam fotossíntese? Todas as plantas, as algas marinhas e algumas bactérias chamadas de cianobactérias. Tudo bem? Então esses organismos são seres que realizam fotossíntese, tudo bem? E fotossíntese nada mais é do que o processo biológico onde a energia luminosa é convertida em energia química na forma de alimento. Ou, em linhas gerais, podemos dizer, né, que esses organismos produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Por isso que nós dizemos que os organismos que fazem fotossíntese são chamados de organismos autótrofos, ou seja, que produzem seu próprio alimento. No caso, por exemplo, a fotossíntese. Então, veja bem, numa cadeia alimentar, tudo começa com esses organismos, os organismos autotróficos, que nós chamamos de produtores. Aqui eu desenhei aqui uma plantinha, né? A planta, então, como vocês já sabem, realiza fotossíntese para poder produzir o seu próprio alimento. Tá? Só para nós lembrarmos aqui, o processo de fotossíntese é um processo muito complexo, tá? Mas em linhas gerais, o que a planta precisa para realizar o processo da fotossíntese? Qual que é a matéria-prima que ela precisa? Pois bem, tem que ter luz solar, tá? Luz solar. Então, a planta absorve do ar, né, do ar atmosférico, gás carbônico, tá bom? E do solo absorve água, né, e outros sais minerais. Então a planta pega toda essa matéria-prima, gás carbônico, né, água e na presença de luz solar, consegue o quê? Produzir, realizar a fotossíntese, tá? Mas nós temos que lembrarmos também que para absorver a luz solar, a planta precisa de um pigmento chamado de clorofila, que está presente geralmente nas folhas das plantas. Então, é a clorofila que absorve a luz solar e junto com o gás carbônico que a planta absorve do ar atmosférico, né, e da água, que é muito importante, né, ela absorve pelas raízes do solo, sem água não tem fotossíntese, e aí ela produz o que com isso aí? Ela libera para o ar oxigênio, que os outros seres vivos, né, respiram, inclusive as próprias plantas. Olha só como é importante esse processo. Sem fotossíntese não existe oxigênio para os outros organismos, inclusive as plantas, respirarem. E além disso, a planta pega toda essa matéria-prima e, né, faz a fotossíntese e produz o seu próprio alimento chamado de glicose. Glicose é um carboidrato, tá bom? É uma molécula do tipo dos carboidratos. Porque temos vários tipos de moléculas, né? Carboidratos, lipídios, proteínas, mas a planta, ela realiza a fotossíntese e produz seu próprio alimento na forma de glicose e armazena no corpo dela na forma de amido, tá? Mas o que é a diferença de amido e glicose? Amido são várias moléculas de glicose grudadas uma na outra, tá? Ou seja, amido é uma molécula maior, tá? Então a planta armazena o seu próprio alimento na forma de amido. E essa aqui é a equação geral da fotossíntese, mostrando o que ela precisa para fazer a fotossíntese e o que ela libera. Por exemplo, a cada ciclo da fotossíntese, ela precisa, né, de 6 moléculas de gás carbônico, né, CO2, 6 moléculas de água, H2O, e na presença de luz e da clorofila nas folhas,
ela produz o quê? C6H12O6, que é a fórmula química da glicose. Além disso, eu não coloquei aqui por falta de espaço, a planta, né, libera, além da glicose, o oxigênio e também libera água, tá? Que é o resultado ali da reação química. Também libera água também, tá bom? Então esse processo, pessoal, é fundamental, tá? Para os seres vivos daqui da Terra poderem absorver a energia que vem do Sol. Porque toda energia vem, né, a origem vem do Sol. E somente as plantas, as algas e as bactérias, algumas bactérias conseguem fazer esse processo. E aí a energia entra na cadeia alimentar pelos organismos produtores. Ou seja, a base da cadeia alimentar são as plantas, né, no ambiente terrestre, e no ambiente marinho são as algas marinhas e as cianobactérias, tá bom? Então a cadeia alimentar, na verdade, ela começa com os produtores. As plantas produzem, né, fazem fotossíntese, produz glicose, e aí parte desse alimento é lógico que a planta vai usar para ela, tá bom? Vai usar para ela poder crescer, se reproduzir, tá bom? Realizar os seus processos bioquímicos, né, respiração, tá bom? E defesa contra os predadores. E só que sempre sobra, lógico, energia no corpo dela, né, disponível para os animais poderem adquirir essa energia. Por exemplo, as plantas então realizam fotossíntese e essas plantas servem de alimento, tá, para vários animais. Eu coloquei aqui, por exemplo, o gafanhoto. Como o gafanhoto ele se alimenta de planta, nós dizemos que o gafanhoto é um animal herbívoro, tá bom? E o gafanhoto, como ele se alimenta do primeiro organismo da cadeia, porque aqui, veja bem, eu coloquei nessa cadeia alimentar, além da planta, o gafanhoto, o sapo, a cobra e o gavião, tá? Planta é o primeiro organismo da cadeia alimentar, ou seja, é o primeiro nível trófico, nível de alimentação, tá? NT é nível trófico. Como a planta é o primeiro da cadeia, ela é o quê? O primeiro nível trófico, tá? E o organismo que se alimenta da planta é um animal herbívoro e ele já é um consumidor. Como ele se alimenta do primeiro organismo da cadeia, ele é um consumidor primário ou consumidor de primeira ordem. Tudo bem? E aí o gafanhoto, ele se alimenta das plantas, é um consumidor primário, mas o gafanhoto serve de alimento, tá, para o sapo. O sapo, como se alimenta do gafanhoto, o gafanhoto é consumidor primário, o sapo é o quê? Consumidor secundário, tá bom? E o sapo também serve de alimento para quem? Para a cobra. O sapo é consumidor secundário. Então, se a cobra se alimenta do consumidor secundário, a cobra é o consumidor terciário. E aí pode existir outros níveis, como por exemplo o gavião. A cobra serve de alimento para o gavião, tá? Então o gavião aqui no caso é o consumidor quaternário. É muito importante vocês entenderem, interpretarem as setas, porque as setas sempre vão em direção para aquele que se alimenta, tá bom? Por exemplo, se eu colocasse aqui uma frase, a seta significaria serve de alimento para, serve de alimento para, serve de alimento para, tá bom? Então a seta significa serve de alimento, aponta para o organismo que vai se alimentar, tá bom? É importante vocês entenderem a direção, né, das setas na cadeia alimentar. Então isso aqui é uma cadeia alimentar simples, tá? Mas aí, pessoal, muita gente confunde aqui nesse caso, tá bom? Olha só, a planta é o produtor, porque produz o seu próprio alimento. Então ela é o primeiro nível trófico. O gafanhoto, ele tá certo, ele é o consumidor primário, porque ele se alimenta do primeiro organismo da cadeia. Mas o gafanhoto faz parte do segundo nível trófico. Ele é o consumidor primário, porque se alimenta do primeiro da cadeia, só que ele faz parte do segundo nível trófico. Porque quem é o primeiro nível trófico? A planta, nesse caso, tá bom? E aqui, mesma coisa. O sapo é o consumidor secundário, mas ele ocupa qual nível trófico? Terceiro nível trófico. Porque o gafanhoto, que ele se alimentou, faz parte do segundo nível trófico, tá bom? A cobra é o consumidor terciário, mas ela faz parte do quarto nível trófico, tá bom? E o gavião faz parte do quinto nível trófico.
Então, muita gente confunde aqui, vai pensar assim, o gafanhoto é o consumidor primário, então ele faz parte do primeiro nível trófico. Não, você não contou que a planta faz parte da cadeia. Então a planta é sempre o primeiro nível trófico. Tudo bem? E aí, veja bem, aqui um vai servindo de alimento para o outro. Tá bom? Só que quando todos eles morrerem, porque todos esses organismos um dia vai morrer, tá bom? Se ele não for comido, servir de alimento, ele vai morrer, porque vai envelhecer e vai morrer. E aí os seus corpos, né, vão ficar no chão, e quem é que vai decompor esses corpos? São os organismos decompositores. Quais são os principais? Fungos e bactérias, ou seja, os fungos e as bactérias são os organismos decompositores de uma cadeia e teia alimentar. Então todos eles vão servir de alimento para os decompositores. Todos eles, quando morrerem, né, da planta até o último nível trófico, vai chegar ali e vai ir direto para os decompositores, tá bom? E aí é importante vocês entenderem o seguinte, que os corpos dos seres vivos, tá, tem energia. E da onde que veio essa energia? Primeiro vem do Sol. A planta converteu essa energia solar em energia química, já ficou nos seus corpos, né, das plantas, e aí foi servindo de alimento. Ou seja, o alimento tem energia, tá bom? E aí o que acontece? Os corpos dos seres vivos é formado por quê? Por carbono, por matéria. E essa matéria, por conta dos decompositores, né, porque todos aqui vão morrer. Os decompositores vão quebrar as moléculas que fazem parte desses organismos que morreram, né, que vão morrer um dia, e vai acontecer o quê? Vai quebrar em moléculas menores, formando nutrientes, e esses nutrientes vão ser reaproveitados e entrados na cadeia alimentar novamente. Ou seja, a matéria que faz parte dos corpos de todos os seres vivos, ela é o quê? Reciclável, cíclica, tá bom? Porque os organismos nascem, crescem, se reproduzem, morrem. Quando eles morrem, são decompostos pelos fungos e as bactérias, tá bom? E aí esses corpos são quebrados, né, em moléculas muito pequenas que ficam no solo e são reaproveitados pelas plantas, tá? Pelos todos os organismos produtores, e aí esses nutrientes vão entrando na cadeia alimentar novamente. Ou seja, a matéria, ela é cíclica, reciclável, tudo bem? Ela não se perde. Agora, uma coisa importante. Essa energia que veio do Sol, a planta converteu em energia química, tá? Na forma de glicose. Só que aqui é o seguinte, à medida que vai passando na cadeia alimentar, à medida que vai passando pelos organismos, essa energia vai diminuindo ao longo da cadeia. E por que ela vai diminuindo? Porque a planta, ela produziu lá energia, ela usou um pouco para ela, para poder sobreviver, tá? Para poder crescer, se reproduzir, e sobrou um pouco para o gafanhoto aproveitar. E aí o gafanhoto, ele se alimentou dessa energia, só que é a mesma coisa, o gafanhoto, ele aproveita parte dessa energia para ele, para poder crescer, se reproduzir, se alimentar e se movimentar, tá? E aí vai sobrando sempre menos energia para o próximo da cadeia. Vou dar um exemplo para vocês do dia a dia. Por exemplo, quando um carro entra em combustão, a pessoa põe gasolina no carro, essa gasolina ela sofre combustão, tá bom? E essa combustão ela é convertida em energia o quê? De movimento, energia mecânica que faz o carro funcionar. Só que nem toda a energia que sofreu combustão, né, vai ser aproveitado para o movimento do carro. Tem energia que é o quê? Perdida na forma de calor. Tanto é que o carro esquenta, tá bom? Ou seja, a mesma coisa acontece nos corpos dos seres vivos, tá bom? O gafanhoto se alimentou das plantas, né? Por exemplo, as plantas aqui, ela conseguiu produzir pela fotossíntese 5.000, por exemplo, um exemplo, tá? 5.000 quilocalorias. Vamos colocar assim, tá? Quilocalorias. 5.000 quilocalorias, tá bom? Aí ela aproveitou um pouco para ela e vai sobrar quantos para o gafanhoto? Vai sobrar só 10% disso, tá bom? 10%. Que no caso
500 quilocalorias. Tá bom? 500 quilocalorias. 500 quilocalorias sobrou da planta, o gafanhoto, então, se aproveitou dessas 500 quilocalorias. Dessas 500 quilocalorias, o gafanhoto aproveitou um pouco para ele, para poder se reproduzir e sobreviver, e sobrou o que para o próximo da cadeia? 10% só dessas 500 quilocalorias, que seria 50 quilocalorias. Tudo bem? Quilocalorias. A mesma coisa, o sapo vem para o sapo somente 50 quilocalorias, tá bom? E aí ele aproveita um pouco dessas 50, tá bom? E vai sobra quanto para o próximo da cadeia? 10% só desse total, 5 quilocalorias. Ou seja, quando chega no final da cadeia, no topo da cadeia alimentar, sobra muito pouca energia, porque a energia ela vai se perdendo, porque os animais eles vão usando para eles e vão sobrando sempre menos para o próximo da cadeia. Além disso, esses animais eles também perdem essa energia nas fezes na urina e também na forma de calor, porque eles liberam calor. Então a energia ela vai sempre diminuindo, ela não é reaproveitada. Então aí é uma coisa importante, a energia ela diminui ao longo da cadeia e ela é unidirecional, ela vai o quê? Do produtor até o topo da cadeia. Ela só vai em uma única direção e vai diminuindo nessa direção, à medida que vai passando pelos organismos da cadeia. A matéria não. A matéria, quando os organismos morrem, essa matéria ela é decomposta e entra novamente, né, para a cadeia alimentar pelas plantas. Então a matéria ela é cíclica, reciclável. A energia ela vai sempre se perdendo ao longo da cadeia alimentar. Tudo bem, pessoal? Deu para entender direitinho? Então aqui, veja bem, aqui cada organismo aqui tem o quê? Uma função aqui no meio ambiente, tá bom? Vamos supor, por exemplo, que essa cadeia aqui ela está em equilíbrio, tudo bem? Vamos supor que os sapos, né, entrem em extinção por algum motivo. O ser humano jogou lá agrotóxicos, poluiu o meio ambiente com uma substância que matou os sapos, por exemplo. E aí os sapos morreram. Ou seja, se os sapos morreram, vai causar um desequilíbrio nessa cadeia aqui, concorda? Bom, se não tem nenhum predador para comer o gafanhoto, o que vai acontecer com a população de gafanhoto? Se não tem predador, a população de gafanhoto vai o quê? Vai aumentar. Tá bom? Vai ocorrer um desequilíbrio, porque o gafanhoto não vai ter um predador natural naquele ambiente. E aí o que acontece então com a cobra? Né? O do gafanhoto vai aumentar porque não vai ter predador. E a cobra? Vai faltar alimento, porque não tem mais sapo para comer. E a cobra pode entrar em extinção também. Ou seja, qualquer organismo que você tira daquela cadeia por conta de poluição ambiental, de agrotóxicos, pesticidas e metais pesados ali, vai causar um desequilíbrio, uma população pode ser que aumente, tá? Mas vai chegar uma hora que os gafanhotos também vai aumentar tanto que vai faltar alimento, eles vão entrar em extinção também. E vai acabar aquele ecossistema, tá bom? Mas, e aí, por isso que está a importância, tá bom? De preservar as cadeias, o meio ambiente. Qualquer organismo que tira dali, né, vai desequilibrar aquela cadeia. Uma outra coisa que pode acontecer é você colocar ali, por exemplo, uma outra espécie de sapo. Né? Tem um sapo dali do meio ambiente, se você coloca uma espécie exótica ali. Esse sapo que veio de outro lugar, que foi introduzido por um ser humano, vai competir pelo mesmo alimento e vai ocorrer o quê? Pode ser que esse sapo que entrou ali, né, que foi colocado pelo ser humano, mate, né, o outro sapo, né, não mate diretamente, mas ele vai se alimentar do gafanhoto. Então vai faltar alimento para o sapo daquele meio ambiente. Então vai causar a extinção desse outro sapo aí. Tá bom? Então qualquer organismo que você tira ou coloca da cadeia alimentar vai causar um desequilíbrio. Porque todos os organismos são importantes na cadeia alimentar. Porque um serve de alimento para o outro. Tudo bem? Agora, uma coisa também importante, né? Na natureza, as cadeias alimentares nunca estão isoladas. Normalmente o que nós temos nas cadeias alimentares, na natureza,
eu quero dizer, são as teias alimentares. Por exemplo, eu vou aqui desenhar uma teia alimentar, tá bom? Olha só. Então nós vimos que cadeia alimentar é um sistema de transformação de energia, tá bom? Onde um serve de alimento para o outro. Só que na natureza não existe só uma cadeia, todas as cadeias alimentares estão interligadas. E aí nós damos o nome de teia alimentar. Ou seja, teia alimentar é o quê? Várias cadeias, umas juntas das outras. Por exemplo, aqui eu posso colocar também outro organismo que se alimenta da planta. Por exemplo, vou colocar aqui um preá. Preá. Preá é uma espécie de ratinho, né? O preá, assim como o gafanhoto, se alimenta, né, dessa planta. Porque nesse meio ambiente não tem só o gafanhoto para comer aquela planta, tem outros organismos. Então o preá ele compete com o gafanhoto pelo próprio alimento. Tá? Mas também pode ter outros naquele ambiente. Pode ter, por exemplo, a capivara. Essa planta, né, serve de alimento também para a capivara. Tá bom? Capivara. Olha só. Então, tem 3 tipos aqui, ó, de consumidores o quê? Primários. Quais são os consumidores primários aqui? Gafanhoto, preá e capivara. E aqui, vamos colocar aqui uma outra cadeia. A capivara pode servir de alimento para quem? Para onça. Um exemplo, né? Onça. Tá bom? Olha aqui, a capivara é o consumidor primário. Tá? Consumidor primário. E a onça é o que? O consumidor secundário. Consumidor secundário. Tudo bem? E aqui, ó, tem uma cadeia aqui e a outra cadeia alimentar aqui. Tá bom? Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, uma coruja. Né? Quem que se alimenta aqui do preá? Uma coruja, por exemplo. Olha só. O preá é o consumidor primário, né? Que se alimenta da planta. A coruja, como se alimenta do consumidor primário, é o consumidor o quê? Secundário. Ou seja, tá vendo aqui que nessa teia alimentar tem quantas cadeias? 3 cadeias. Quais são? Aquela que eu expliquei agora há pouco. Tem essa que eu desenhei aqui, ó, capivara e onça, e essa outra cadeia aqui. E as 3 formam uma teia alimentar. Tá bom? Por quê? Isso aqui está interligado. Olha só. Aqui eu posso colocar, por exemplo, o gafanhoto pode servir de alimento para quem, além do sapo? Um pássaro, por exemplo. Pássaro. Porque tem pássaros que se alimentam de inseto. O gafanhoto é um inseto, né? Pássaro. Tá bom? E aí, essa capivara, olha só, ela também pode servir de alimento para quem? Para cobra, ó. Olha só, para cobra. Tá vendo? Então, na natureza pode estar assim, na verdade as cadeias alimentares estão interligadas na forma de teia, tá bom? Aqui, ó, o gavião, né, pode se alimentar, ó, a coruja pode se alimentar, que eu coloquei aqui agora há pouco, né? Ó, aqui é uma cadeia alimentar, tá vendo? Essa cadeia alimentar pode se interligar com essa também por aqui, ó. Porque a coruja pode servir de alimento para o gavião. E aí vamos analisar aqui, por exemplo, o gavião, aqui naquela cadeia que eu desenhei aqui, ó, qual é o nível, ela é o consumidor de que tipo? Vamos lá, o gafanhoto é o consumidor primário, sapo é o consumidor secundário, considerando essa cadeia aqui, ó. A cobra é o consumidor terciário e o gavião é o consumidor quaternário. Mas se o gavião se alimentar da cobra, ela não é mais consumidor quaternário. Ela é consumidor o quê? Terciário, ó. Por quê? Porque o preá, se considerar essa cadeia aqui, ó, o gavião passa a se tornar um consumidor terciário. Por quê? O preá é o consumidor primário, a coruja é o consumidor secundário e o gavião é o consumidor terciário. Ou seja, o gavião, numa teia alimentar, ele pode ocupar diferentes níveis tróficos. Os animais, na verdade, podem ocupar diferentes níveis tróficos na cadeia, tá bom? Então, o gavião pode ser um consumidor terciário, se ele fazer parte dessa cadeia, mas ele pode ser também um consumidor
quaternário se ele fizer parte dessa cadeia aqui, tá bom? Então aqui as cadeias e teias alimentares estão interligadas na natureza, tá bom? O ser humano também faz parte de uma cadeia. E o ser humano também pode ocupar diferentes níveis tróficos. Por exemplo, a vaca se alimenta do capim. O capim não é uma planta? Então, a planta é um produtor, faz fotossíntese. A vaca se alimenta desse capim. Então a vaca é o consumidor o quê? Primário. Se o ser humano se alimentar da vaca, vai ser o quê? Consumidor secundário. Tá bom? Mas o ser humano, ele também pode ser consumidor primário, se ele se alimentar de vegetais. Tá bom? Então o ser humano pode ocupar também diferentes níveis tróficos em uma teia alimentar. Pode ser até consumidor terciário e quaternário. Tá bom? Lembrando que essas cadeias alimentares, elas podem ser também aquáticas, tá bom? Vou desenhar aqui rapidinho uma teia alimentar aquática para vocês, ó. Olha só. Então aqui, vou desenhar uma teia alimentar aquática, olha só. É uma alga, tá? Serve de alimento para um caramujo, né? Caramujo aquático. Esse caramujo pode servir de alimento, por exemplo, para um peixe. Tá bom? Vou colocar aqui o nome de um peixe aqui, ó. Por exemplo, o lambari. Um lambari, tá? Lambari. Que é bem conhecido, né? Lambari. Lambari é um peixe bem pequeno, né? E o lambari, que é um peixe, pode servir de alimento para um outro peixe maior. Por exemplo, uma traíra. Traíra, que é bem conhecida também. E essa traíra pode servir de alimento para uma ave, uma garça, por exemplo. Então vamos considerar isso aqui, ó. Garça. Uma teia alimentar aquática de um lago, tá? De um lago. De um lago. Tá bom? Aqui a água, aqui, ó. Tá bom? Onde naquele lago tem uma alga, tá bom? Pode ser uma outra planta qualquer. Esse caramujo se alimenta da alga. A alga é o quê? A alga ela faz fotossíntese, então ela é um produtor, tá? O caramujo é o consumidor o quê? Primário. O lambari se alimenta do caramujo, consumidor secundário. E a traíra é o consumidor terciário. E a garça é o consumidor quaternário. Tudo bem? Aqui é uma cadeia alimentar, tá? Mas nas cadeias alimentares aquáticas tem outras cadeias formando também teias alimentares, tá bom? Há uma coisa também importante que eu ia dizer é que, na verdade, geralmente não se tem níveis tróficos mais do que 4, não existe consumidor de quinta ordem, sexta ordem, pode até existir, mas é raro. Porque a energia ela vai se reduzindo ao longo da cadeia. Então, se ela vai se reduzindo ao longo da cadeia, chega uma hora que a energia acaba. Então, por isso que as cadeias alimentares, elas não são muito longas. Geralmente, ela para ali no 4º, 5º nível trófico. Tá bom? Então, voltando aqui à cadeia, tá? A cadeia alimentar também tem a cadeia alimentar aquática, tá bom? Nesse caso, a alga é o produtor, tá bom? O caramujo é o consumidor primário, o lambari é o consumidor secundário, a traíra, que se alimenta do lambari, é o consumidor terciário, e a garça, que se alimenta da traíra, é o consumidor quaternário. E aqui também existem os decompositores, lá no fundo do lago, tá? Decompositores, onde todos vão morrer um dia e vão servir de alimento para os decompositores, tá bom? Então aqui funciona dessa forma, tá bom? E aqui uma teia alimentar de um lago. O lago é um ambiente de água doce, tá bom? Mas isso também pode ser uma teia alimentar, por exemplo, do mar, né, de alga salgada, por exemplo. Por exemplo, aqui vou desenhar uma outra teia alimentar aqui, ó, para nós finalizarmos, tá bom? Tem lá os produtores do mar, que nós chamamos de fitoplâncton.
fitoplâncton. O que é o fitoplâncton? Fito significa planta, tá? Plâncton que fica ali, né, flutuando ali na superfície do mar. Fitoplâncton tem ali algas, cianobactérias, tá? Esse fitoplâncton, ele serve de alimento pode servir de alimento, por exemplo, para um caramujo. Vamos colocar aqui um caramujo, né, de novo. Ou então uma lagosta. Vamos colocar aqui uma lagosta. Tá bom? Essa lagosta pode servir de alimento, por exemplo, para a sardinha. E a sardinha pode servir de alimento para o robalo, que é um outro peixe. Tá bom? Mas o fitoplâncton, que são as algas marinhas, tá? O fitoplâncton, que são as algas marinhas, pode servir de alimento também para o quê? Para o caramujo também. Tudo bem? E esse caramujo pode servir de alimento para outros peixes, por exemplo, também, tá? Então, no mar existe também as teias alimentares. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu queria passar para vocês sobre cadeias e teias alimentares. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.